Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio aqui no podcast Fé e Razão Sentam-se à Mesa. É um podcast descontraído, onde nós temos à mesa a razão e a fé, a dialogar, a conversar, sem hierarquias, onde ambas podem apresentar os seus argumentos e conversar respeitosamente. E hoje nós, no segundo episódio, vamos ter um tema muito interessante e tem como base uma frase, e é a partir daí que nós vamos abrir aqui a discussão, o nosso diálogo. E esta frase eu ouvi hoje de manhã e eu achei muito interessante, por isso é que eu trouxe aqui para nós conversarmos, refletir também um pouco. E esta frase dizia o seguinte: a maior crise da humanidade é fundamentalmente uma crise de identidade, e a partir desta crise surgem vários problemas e outras crises, mas essencialmente uma crise de identidade. Eu achei esta frase extraordinária e por isso eu trouxe aqui para nós debatermos, refletirmos um bocadinho, dialogar e pôr também aqui a nossa mente literalmente a pensar. E nós podemos ir por vários caminhos, mas eu quero realmente, a partir desta frase, falar um bocadinho sobre identidade. E como seres humanos, nós temos estas faculdades mentais, né, que nós podemos pensar e podemos, a partir daí, criar várias opções, várias perspectivas, ter vários argumentos. Isso é aquilo que também nos torna humanos, esta consciência de racionalizar, de pensar sobre as coisas. E temos olhando para nós temos várias características que humanamente falando nós conseguimos, comparado com aquilo que é ser animal, aquilo que é ser um vegetal, aquilo que é ser um objeto inanimado, aquilo que nos distancia e nos diferencia de outras coisas, e é por isso que nós somos o que somos, humanos. Todos nós temos estas faculdades mentais de entender o que somos. E isso realmente não é preciso ser um grande gênio, felizmente, para entender essas coisas, principalmente pela experiência empírica, pelo aquilo que é a prática da coisa, não é? Aquilo que é o nosso dia-a-dia como seres humanos. Então tudo isso já nos ajuda a entender o que é o mundo à nossa volta, pelo menos a ter entendimento sobre algumas coisas. Às vezes um entendimento que tem a ver com as coisas na prática, né, na vivência, e outras mais teóricas, enfim. Mas todos nós sabemos o que é ser humano, e porque somos, ainda bem. Mas eu quero trazer 3 predisposições, inclinações que têm a ver com aquilo que somos como humanos, que é ser, ter e fazer. Estas 3 palavrinhas: o ser, o ter e o fazer. E trazer isto aliado aqui à questão da identidade, que é isso que nós vamos falar hoje. E acho muito interessante estas 3 inclinações que temos em ser alguma coisa, ter coisas e fazer algo. Acho que tem muito a ver com aquilo que humanamente nós queremos viver, ou acabamos por viver a partir disto. Entre ser alguma coisa, ter coisas e fazer algo. E muitas vezes nós acabamos por, nesta equação, nestas 3 coisas, na soma destas, e a partir daqui eu posso saber quem sou, ter acesso à minha identidade. Então é interessante pensar isso. Porquê? Porque tornar-nos-ia muito frágeis se realmente a minha identidade estiver a partir destas 3 coisas, entre ser alguma coisa, ter coisas e fazer coisas. Torna-me um ser humano muito frágil, torna a minha identidade muito frágil. E é daí que vem esta confusão identitária, esta confusão que eu preciso ser alguma coisa, eu preciso ter algo e eu preciso fazer coisas. Então, se é assim, eu preciso olhar para mim, entender, ok, o que é que eu quero ser para me tornar nisso? Ok, o que é que eu preciso ter para alcançar isso? E o que é que eu preciso fazer para então ser alguma coisa? E se nestas 3 coisas eu criar determinadas expectativas e eu nunca conseguir alcançar aquilo que eu mesma projetei sobre mim, ou sobre aquilo que eu acho que deveria ser, ter e fazer, se eu não consigo alcançar essa expectativa, então, logicamente falando, eu nunca vou conseguir alcançar a plenitude dessa identidade que eu acho que vem a partir destas 3 coisas. Ou seja, a minha expectativa, se ela for frustrada, então a minha identidade ela vai estar sempre muito frágil. Isso realmente torna um pouco caótico.
a minha existência. Porquê? Porque aqui esta questão, se eu preciso da matéria, ou se eu preciso só daquilo que está à minha volta, ou eu preciso de fazer algo, de ter coisas que são matéria, que têm a ver com a vida terrena, se eu preciso disso para entender o que sou, então isso torna-me numa situação bem complicada, muito frágil. Porquê? Porque tudo é volátil. Tudo muda muito rápido, principalmente nós estamos nesta era da tecnologia e nós vemos que amanhã já tem um novo produto, que hoje era o top, mas amanhã já não vai ser porque já saiu outro. Então assim, as coisas elas mudam muito rápido e se desenvolvem muito rápido. E isso tornar-me um ser humano muito estranho, porque hoje eu sou uma coisa e amanhã eu seria outra coisa. Ou ontem eu fui uma coisa e hoje eu sou outra. Então que identidade seria esta? É até confuso. Mas que identidade eu teria? Não é? Então nós precisamos sair aqui do campo da terra para entender um pouquinho mais além. Talvez aqui abrirmos outras perspectivas, outras ideias, para nós entendermos de facto o que é isto da identidade. Ou seja, eu preciso de ter uma identidade que me ajude a entender a minha existência. Só que se isso é apenas algo que tem a ver com esta terra, então como é que isso funciona? Porque o mundo se desenvolve e evolui muito rápido. Mas eu preciso de entender o que sou para ao mesmo tempo eu saber para onde vou e qual é o meu destino. Ou seja, fica um caos. Daí esta crise da humanidade que esta frase falava e apontava. Eu achei super interessante exatamente porque parece caótico, né? Porque torna as coisas muito voláteis. Realmente esta crise. Então eu preciso de entender o quê? Nós somos almas viventes com corpo e espírito. E tudo isto vem de um Deus Criador. Ou seja, se eu entendo que como humana eu fui criada, então se eu fui criada foi a partir do quê ou a partir de quem? E isso vai-me trazer a minha resposta. E isto tem a ver com quem nos criou. Isso aponta para o Criador, o Deus que nos criou. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ora, se isto de quem eu sou ou o que eu sou tem a ver com quem me criou, então eu não posso olhar para as coisas desta terra e definir a minha identidade. Porque senão eu vou estar sempre à procura de vários caminhos, de várias opções que não me vão levar a lado nenhum. Porquê? Porque amanhã é uma coisa e hoje é outra e amanhã será outra. Então eu preciso de olhar fora desta terra e entender, ok, quem é que me criou? Um Deus Criador. Então quem é esse Deus que me criou? Quanto mais eu olho para Deus e eu conheço quem é este Deus, mais eu saberei quem eu sou e qual é a minha verdadeira identidade. Porque se eu sou alma vivente, com corpo e espírito, então estas três dimensões que fazem de mim o que sou, têm uma origem. Qual é essa origem? Deus. Então eu preciso procurar sobre, afinal, quem é o Criador. Sabendo como é o Criador, eu vou saber, como criatura, o que sou. Porquê? Porque Deus ele é tipo assim, a nossa matéria, o nosso ADN. Ele vai mostrar o que somos. E a Terra não consegue fazer isso porque na Terra nós temos um fim. E Deus é eterno. E eu preciso também entender que ser espírito faz parte desta dimensão daquilo que é ser humano e isso faz parte da nossa essência. Então isso é um facto. Ora, então eu preciso sair da matéria, da criação e olhar para o Criador. Por todas as vezes que eu apenas olho para a criação, e é interessante entender isto porque a humanidade durante anos, séculos, praticamente a história da humanidade, ela mata Deus. Ela tira Deus da história para apenas se relacionar com a criação. Então nós temos uma criação se relacionando com a própria criação, tentando encontrar-se, só que ao mesmo tempo, esquecendo-se ou matando esse Criador, ela vai tentar encontrar a sua origem de outra forma. E essas formas acabam por trazer esse caos no ser, no ter e no fazer. E por isso surge esta crise na humanidade, de uma crise identitária. Porque se eu mato este Criador, se eu mato este Deus, ou eu mato esta ideia, há um filósofo que vai falar sobre isto, que é o Nietzsche, e é interessante porque ele fala sobre isto, nós matamos Deus, a humanidade matou Deus, e é interessante entender o contexto que ele fala isso, porque realmente
nós tentámos transformar a criação à nossa maneira e nós dissemos, ok, Criador, olha, sai lá disso, sai lá da história, porque nós agora queremos contar e fazer a nossa própria história. E então nós anulámos o Criador. Isto quer dizer o quê? Que nós anulámos a matéria, o nosso ADN, nós matámos a origem daquilo que somos e de onde viemos, para então tentar inventar a nossa identidade. E é por isso que nós continuamente estamos em crise, porque nós de facto não sabemos quem somos e para onde vamos, porque a criação ela é terrena, no sentido em que a matéria ela não traz informação sobre nós, ela não traz informação sobre o nosso ADN, porque não foi a matéria que nos criou, a matéria física, aquilo que nós vemos, não foi essa matéria que nos criou. A matéria que nos criou foi Deus, o próprio Deus. Então, se eu não olho para Deus e eu só olho para a criação, eu não vou encontrar a minha identidade. Então, nós temos uma humanidade constantemente a tentar encontrar caminhos e propósitos e destinos que nada têm a ver com a nossa origem. Então, se eu não sei a minha origem, qualquer coisa serve, não é? O gato da Alice das Maravilhas está sempre a dizer isso, não é? Se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Mas na verdade se eu não sei qual é a minha origem, então eu posso criar e inventar e criar qualquer coisa que me dê alguma resposta às expectativas que eu mesma criei sobre mim mesma. E então nós temos esta humanidade frágil que mata o seu Criador para apontar apenas para a criação e inventar-se. Tentar encontrar respostas para si mesma. Então a resposta não está em tirar Deus do diálogo e da conversa e da própria descoberta da nossa identidade como humanidade. Na verdade é colocar Deus no centro e a partir de Deus olhar para aquilo que foi criado a partir dele. É isso que vai trazer sentido e é isso que vai trazer respostas. Porque assim eu vou entender, ok, a matéria é esta. Então, a partir desta matéria, eu sou isto, isto e isto, porque Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Não foi o universo que nos criou. O universo não é um ser pensante. O universo é energia, são átomos, são células, é movimento. E nós somos muito mais do que isso. Nós também somos um ser consciente, racional. Então não pode ser o universo, essa energia maior que nos criou. Não faz sentido. Então que matéria seríamos nós? Não faz sentido. Então nós precisamos entender que esse ser inteligente não é só um ser inteligente de fazer coisas extraordinárias. É um ser que pensa, é um ser que consegue fazer e agir muito mais do que aquilo que nós possamos compreender. Então essa energia maior é um ser, efetivamente é um ser que nos fez à sua imagem e semelhança. E é interessante isso, porque Deus trouxe-nos muitas coisas da sua própria característica, do seu próprio caráter. E nós conseguimos entender isso quando nós olhamos para Ele, e olhamos para nós, olhamos para Ele, olhamos para nós e vê, uau, nós temos várias competências que vêm de Deus. Nós precisamos entender que dentro daquilo que somos, a espiritualidade ela faz parte também da nossa essência. Então, por isso esta questão de nós tentarmos o tempo todo olhar para a espiritualidade, depois tem vários caminhos, não é? Temos a religiosidade, temos a parte das energias, tudo isso, mas isso tudo aponta para a parte da dimensão que nos pertence como essência, que é o espírito, não é? Então nós não podemos também tirar isso. Só que nós somos feitos à imagem e semelhança de um ser que nos criou. E esse é o nosso ponto de origem. E no último episódio nós falámos sobre esta questão daquilo que a religião não nos traz, sobre a verdade que Jesus Cristo nos aponta, sobre Deus ser Pai, e é isso que muda a nossa história como humanidade. Então e é isso que é interessante, porque nós também anulamos o sacrifício de Jesus Cristo na história da humanidade, principalmente lá no Oriente, não é, que mal se ouve falar sobre Jesus. Só que realmente, como humanidade, nós precisamos olhar para Jesus Cristo como aquele que trouxe a reconciliação entre o Criador e a criatura. E se nós olharmos nesta perspectiva e Jesus nos mostrar um Deus que é Pai, é muito mais interessante, porque nós deixamos de ser criaturas para nos tornarmos filhos. E então nós não temos só uma identidade de criaturas, de ser algo, de ser humano, e de essência e de existência, não temos só essas respostas, mas nós temos também um Deus Pai que nos mostra que nós não somos só criaturas,
com quem ele quer se relacionar ou se aproveitar, como alguns diziam, mas ele quer ter filhos, né? Então ele quer relacionar-se com nós, seres humanos, não como robôs, mas como filhos. E isso é interessante e muda tudo. Porquê? Porque a nossa essência, a nossa existência, ela vai apontar para um propósito, e esse propósito tem a ver com a paternidade de Deus. E isso não está longe daquilo que é viver nesta terra, não está longe daquilo que é ser humano. E a nossa identidade, ela está relacionada com Deus. E Deus quer nos tratar e ver como filhos. E quando nós entendemos que a reconciliação que Jesus nos traz tem a ver também com esta reconciliação da identidade daquilo que somos, não somos apenas pessoas que precisam ser alguém, ou de pessoas que precisam ter coisas, ou de pessoas que precisam de fazer coisas para ter uma identidade. Não, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e somos filhos amados. E isto automaticamente já aponta para o nosso destino eterno. Porquê? Porque aquilo que Deus nos deu, acima de tudo, foi uma identidade eterna e não uma identidade terrena, onde nós, humanos, como eu disse há pouco, tiramos o Criador e colocamos nós mesmos no centro, antropocentrismo, está aí para todos vermos, onde nós somos o centro e a partir de nós as coisas acontecem. Mas é o contrário, é a partir de Deus que nós existimos e por isso também a partir de Deus as coisas acontecem. E isso é a nossa identidade eterna, que tem a ver com aquele que nos criou. E isto é muito mais do que religiosidade, é muito mais do que apenas e só ver esta ideia da espiritualidade. Não, tem a ver com ser humano. Ser humano em todas as nossas dimensões e inclinações, mas que aponta para um Criador e não apenas para uma identidade vazia e que é volátil, que muda a todo o tempo. Não, nós precisamos, para saber quem somos, olhar para o Criador. Então isto foi o nosso segundo episódio. Espero que de alguma forma tenha-te colocado a pensar ou a refletir sobre algo. Se tiveres algum comentário para fazer, será muito bem-vindo, será muito bem recebido. E é isso, podes continuar a pesquisar sobre o tema, que também é interessante. E até ao próximo episódio. Obrigada por ouvir e até ao próximo. Bye!